Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um Baba Arretado, seu podcast favorito do futebol nordestino. Aqui você vai ouvir muita informação, debate e tudo que envolve o futebol mais arretado de todos. Lembrando que estamos em época de pandemia e estamos gravando de casa. E já sabe, se puder, fique em casa. E já vamos começar com tudo já vamos passar o nosso giro de notícias. Fala galera que acompanha o Futebol na Veia, estamos de volta com as últimas notícias do futebol paraibano. Para começar, vamos falar do Campeonato Paraibano que está em reta final. Na semana passada tivemos a realização dos segundos jogos das semifinais. No primeiro jogo, que foi entre Campinense e Souza, tivemos um empate em 0-0. Com isso, após o 2-2 no primeiro jogo, a partida teve que ser decidida nos pênaltis e deu Raposa. Por 5-4, o Campinense levou a vaga para a final. O destaque fica por conta do goleiro Wellington, que defendeu a segunda cobrança do SUS. Já na outra partida da semifinal, o 13 devolveu o placar de 2-0 contra o Botafogo e a vaga na grande decisão também foi decidida nos pênaltis. O Galo da Borborema, que teve o bom domínio do jogo, conseguiu vencer o Belo pelo mesmo placar que havia perdido. O primeiro gol foi marcado ainda na primeira etapa, com o zagueiro Fred, mandando contra sua própria baliza. No segundo tempo, o Hermínio marcou novamente para o Galo e fechou o placar em 2-0. Com isso, a disputa foi para os pênaltis e deu 13. Também por 5-4, o Galo venceu o Botafogo e garantiu a vaga na final. O destaque também vai para o goleiro Jefferson, do Galo, que defendeu a segunda cobrança do Botafogo. E com isso, na final do Campeonato Paraibano 2020, teremos um dos maiores clássicos do interior brasileiro, o Clássico dos Maiorais. Campinense 13 volta a se enfrentar em uma final de campeonato após 12 anos. A última foi em 2008, quando o Campinense foi campeão. As partidas estão marcadas para acontecer na próxima quarta-feira, dia 12, às 16 horas, e no próximo sábado, dia 15, também às 16 horas, ambas no Estádio Amigão, em Campina Grande. Com isso, fica a promessa de uma grande decisão. Agora vamos falar de Brasileirão Série C. O Botafogo fez sua estreia fora de casa contra o Ferroviário do Ceará no último domingo, dia 9, na Arena Castelão, em Fortaleza. No entanto, foi derrotado por 2-0 pelo Tubarão. Os gols foram marcados no segundo tempo. O primeiro com Lucas Huck de cabeça após cobrança de escanteio e o Wellington Rato de pênalti deu números finais ao jogo. Agora o Belo retorna para João Pessoa com foco no Manaus, seu próximo adversário na competição nacional. Outro jogo que estava marcado para acontecer também neste último domingo, dia 9, seria entre 13 e Imperatriz, no estádio Amigão, em Campina Grande. No entanto, a CBF divulgou horas antes da partida os exames que detectam a Covid-19 e foi constatado que 12 dos 19 jogadores do Imperatriz testaram positivo. Com isso, o 13, que já estava no estádio quando foi informado do cancelamento, realizou um treino. A CBF ainda não divulgou a nova data. Essas foram as notícias do futebol paraibano com Salviano Júnior para o Baba Arretado do Futebol na Veia. Oi pessoal, aqui é a Lilian. Hoje eu serei a porta-voz dos acontecimentos do futebol alagoano que ocorreram nessa semana. Vamos lá? Nas semifinais do campeonato, o CRB enfrentou o Asa e o jogo foi decidido nos pênaltis. Assim, o CRB conseguiu converter 3 pênaltis com Léo Gamalho, João Carlos e Felipe Menezes, garantindo uma vaga na final. Já na partida entre CSA e Muricy, a disputa foi decidida no segundo tempo. Nadson marcou o primeiro gol aos 7 minutos do segundo tempo. Teve também gol contra marcado por Joaquim, zagueiro do Muricy, e nos minutos finais da partida, Pimpão e Luciano Castan marcaram mais 2, finalizando o jogo com um placar de 4-0 para o CSA. Dessa forma ficou decidida a final entre CRB e CSA, o clássico alagoano, né? Na final, o gol que levou o CRB a vencer a partida foi marcado nos acréscimos do primeiro tempo pelo zagueiro Igor Cariús. A segunda etapa do jogo foi levada por tentativas de gols por ambas as equipes, mas o placar acabou ficando no 1-0 para o Galo mesmo. Na história dos campeonatos alagoanos, o CRB levantou a taça 31 vezes. Nos últimos 10 anos, essa é a sua 6ª vitória, quebrando a sequência de 2 títulos consecutivos dos azulinos. Na classificação geral, o CRB ficou em primeiro lugar, seguido pelo Asa.
Na disputa pelos outros 2 lugares, o Muricy levou o melhor, com 2 gols marcados, garantindo a terceira posição, e em quarto ficou o Asa. Com o Galo levantando a taça, se encerrou o Campeonato Alagoano de 2020. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo? Acesse futebolnaveia.com.br. Prognósticos, colunas históricas e o Mercadão da Bola. Acesse futebolnaveia.com.br. O jornalismo está no sangue. Fala galera do Futebol na Veia, eu sou a Renata Bessa e estou aqui para trazer informações sobre o futebol cearense. Na última terça-feira, 4, o Ceará Esporte Clube venceu a equipe do Bahia por 1-0 na segunda final da Copa do Nordeste 2020. O Vozão foi bicampeão do Nordeste invicto, Vina sendo o artilheiro da competição com 5 gols. Assim, pela estreia do Campeonato Brasileiro 2020, o Vozão enfrentou o Sport Recife fora de casa e perdeu no placar por 3-2. Então, o Vovô busca a primeira vitória do Campeonato Brasileiro em cima do Grêmio na próxima quarta-feira, dentro da Arena Castelão. Já pelo lado do Fortaleza, o Leão do Pici perdeu por 2-0 do Atlético Paranaense dentro de casa. O Furacão conseguiu a vitória ainda no primeiro tempo com os gols de Vitinho e Léo Cittadini. Agora o tricolor viaja para a capital paulista para encarar o São Paulo pela segunda rodada do Brasileirão. Essas foram as informações sobre o futebol cearense aqui no podcast do Futebol na Veia. Obrigado, Renata Bessa, por mais esse boletim. Agradeço também quem enviou para o nosso giro de notícias. Mas não estou aqui sozinho para comentar esse programa que vai ter tanta coisa, final da Champions League, o Campeonato Brasileiro e por aí vai. Estou aqui com o meu comentarista, meu editor, um grande parceiro, o Vinícius Souza. Fala aí, Vini, se apresenta. Um prazerzão estar mais um programa com você. Qual foi aí, velho? Beleza? Estamos aqui mais uma vez para o 13º episódio do Baba Retado, mais uma vez ao lado do Luiz Felipe, apresentando esse programa mais famoso do que a minha peça de teatro que eu fiz aos 5 anos. Mas a gente tem muita coisa a falar, a gente tem uma enxurrada de campeões já surgindo, já começou o Campeonato Brasileiro e vamos começar falando do futebol cearense, né, Luiz? Com certeza, nosso primeiro boletim, já vi que você imitou já o Gilvan, já igualzinho. Mas vamos começar falando aqui da nossa Champions League, nossa Copa do Nordeste, que foi definido seu campeão e foi o Ceará. Não sei se esse foi uma surpresa, o primeiro jogo foi 3-1 e ao longo da semana foi 1-0 no jogo de volta, entre aspas, né? Porque com a pandemia não tem jogo de ida e volta praticamente, ficou numa sede só, então o jogo de ida foi 3-1 e o jogo de volta foi 1-0, mas o Ceará foi campeão de forma invicta. Eu acho que diferente do título, acho que ser um campeão de uma forma invicta, eu acho que é maravilhoso, né? Você ganhar qualquer título de forma invicta. Você não perdeu durante o torneio. De um lado, Vamos Vozão, e do outro, BBMP. Você já conhece essa sigla tão bem quanto eu. Foi um jogo até que disputado, até eu também estava assistindo o jogo em casa também. O gol do Kleber que garantiu o título do Ceará, que foi bicampeão da Copa do Nordeste de forma invicta. O Ceará também pode comemorar que o Vina terminou também como artilheiro com 5 gols. O Ceará que começou bem, não começou bem o ano porque a gente já tá na metade, então já tava preparando o discurso do tipo, começou o ano bem, etc. Eu lembrei, estávamos em pandemia, agora eu lembrei. Não é que começou bem o ano, mas conseguiu terminar o campeonato de maneira expressiva, com uma campanha impecável. E chegou no Brasileirão e rapaz, ferrou. Primeira rodada do Brasileirão, enfrentou o Sport, aí meu amigo, perdeu. É isso. O Ceará ele teve uma campanha muito sólida na Copa do Nordeste. De fato, foi muito bem, passou por todas as fases sem qualquer problema. Não viu problemas na final, enfrentou o Bahia de uma forma muito digna.
ganhou os 2 jogos, o Bahia não teve chance, principalmente no primeiro. Ganhou com autoridade, mais do que justo, a forma invicta expressa. Mas um detalhe que a gente estava vendo, que a gente não tinha percebido, não sei se de repente quem está nos ouvindo percebeu também, que o gol do Kleber, que você citou, Vinícius, ele fez 2 gols no campeonato, os 2 na final. Ele fez um no primeiro e um no segundo jogo. A gente queria saber quem era o jogador, a gente acabou ficando a gente não acabou lembrando dele direito, e a gente viu que ele tinha 2 gols no campeonato. Um no primeiro jogo da final, outro jogo no segundo. Dos 4 ele fez 2. Final iluminada pra ele. É como diria aquele velho narrador que a gente tanto admira, que a gente adora quando ele fala essa frase. Que fase do Kleber! O cara tava iluminado, hein? Poxa, nem fala. Eu ia fazer já a pergunta, já ia passar pro Campeonato Brasileiro, como é que o Ceará iria se preparar, se o título ia dar animação, se de repente ia dar um gás pro campeonato, um respiro pro início do Campeonato Brasileiro, porque a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é uma outra pegada, é um outro estilo completamente diferente, muito mais difícil que os campeonatos estaduais. E eu acho que a minha frase se comprova logo na primeira rodada, e que o Ceará, atual campeão da Copa do Nordeste, enfrenta um Sport que disputou para não cair e perdeu. Mas nesse caso a gente vai falar mais do perdedor, né, do Ceará, porque depois a gente comenta quando a gente chegar no Pernambucano. Mas era uma vitória esperada, Vinícius. Você esperava essa vitória do Sport? Visto o que a gente comenta, do que foi o jogo e essas coisas? Nos últimos episódios do Babarretado, a gente sempre falava que o Sport estava numa crise, estava com salários atrasados. A gente também via que o Sport não estava encontrando soluções em campo. A gente vivia repetindo esse mesmo discurso do Sport. Mas essa vitória aí contra o Ceará, logo o campeão da Copa do Nordeste, foi uma coisa de se assustar, né? Porque de um time que estava disputando para não cair, do nada, já estreia ganha de 3-2, você fala, meu Deus, 87... Não é 87 não. Mas enfim, foi até uma vitória surpreendente. O nosso querido amado técnico Guto Ferreira não conseguiu buscar também alternativas para reverter esse resultado. Logo o Ceará, e nem também o Kleber também ajudou o Ceará a pelo menos ceder um empate, pelo menos, porque a gente já sabe que enfrentar o Sport na Ilha do Retiro, a gente sabe que é difícil, que a torcida é apaixonada, a gente sabe da tamanha dificuldade que a gente tem de enfrentar o Sport lá. Mas enfim, prosseguimos para a próxima rodada. Eu também não esperava também essa vitória, muito pelo que você falou também, dessa fase que o Sport vinha vindo. Eu esperava que o Sport fosse até um dos times assim que fosse até mesmo brigar pela parte de baixo, pelo que a gente via comentando. Eu não venho colocando muitas expectativas em cima do Sport, mas realmente essa vitória é para calar a boca de todo mundo, de verdade, porque é uma vitória de 3-2 em cima do atual campeão da Copa do Nordeste, não é para qualquer um. Tudo bem, você pode até dizer que o Ceará está mais focado na Copa do Nordeste para ganhar o título aqui no Brasileiro, que está nessa sequência de jogos, mas o Sport também não vem numa rotina muito fácil. Então, apesar de não ter torcida na Ilha do Retiro, essa vitória do Sport foi muito campeonato, e não só é um alívio também, como é uma esperança para um campeonato brasileiro digno, que pelo menos fique na parte, pelo menos ali no meio de tabela, que consiga de repente um campeonato internacional, uma sul-americana, alguma coisa, porque o Sport foi que nem você colocou. O Sport vinha muito abaixo da crítica, principalmente no que a gente vinha comentando sobre extracampo, campo e por aí vai. Mas já vamos passar agora para a capital, né? Já falamos do estado do Ceará, que é o time. Agora vamos para Fortaleza, que o Fortaleza também, a gente estava falando dessa grande fase do Ceará. A gente também super elogia o Fortaleza, a gente acha que vem fazendo umas administrações incríveis nos últimos anos. Vem fazendo várias coisas legais, de estádio, com treinador, era moderna e que não sei o que, mas perdeu do Atlético Paranaense, que é um outro grande time também brasileiro também, vem na mesma linha também do Fortaleza, do Leão, mas perdeu por 2-0 e olha, também eu não esperava que fosse perder de verdade, principalmente porque também estava jogando em casa. Os comandados por Rogério Ceni não mediram forças contra um poderosíssimo Atlético Paranaense de Dorival Júnior.
até porque o Atlético Paranaense também havia conquistado o Campeonato Paranaense em cima do Curitiba. Foi um jogo até espetacular, digamos assim, o jogo do título do Atlético, que conseguiu virar nos últimos minutos. Mas o Atlético vem embalado pela conquista, assim como a gente também esperava do Ceará, que foi campeão da Copa do Nordeste. A gente também achava que viria embalado, mas perdeu pro Sport. Mas o Fortaleza, que havia caído pelo próprio Ceará nas semis, a gente pelo menos ia comentar aqui. Fortaleza deve ter mostrado alguma melhora no jogo do Atlético. Houve alguma coisa que cresceu no Fortaleza, etc. Mas perdeu por 2-0 e ainda teve um zagueiro expulso, o Juan Quinteiro, logo nos minutos finais. Eu queria comentar, teve a expulsão também. Isso já é um certo desfalque já para a próxima partida também contra o São Paulo. É difícil, porque o Rogério Ceni, uma das críticas que eu vejo em relação ao time do Fortaleza, que a gente ouve muito por parte do torcedor, é que o time não está tão forte, não tem um elenco assim mega qualificado, principalmente também por causa dessa época que pode ter 5 substituições e vai ser vários jogos seguidos, mas isso também não é exclusividade também do Fortaleza. Quase todos os clubes hoje tem só um 11 inicial e olhe lá. Então, essa derrota do Fortaleza contra o Furacão é algo que pode não... Era uma chance de você começar melhor o campeonato, porque você começar em casa e já não começar vencendo é ruim. Ainda mais porque a próxima rodada vai ser contra o São Paulo, que é um time que tem tradição, um time grande, que tem grandes jogadores, não vem naquela fase muito boa, mas você começar em casa vencendo no início de campeonato eu acho muito importante. E o Fortaleza acabou desperdiçando, mas também o Furacão também teve seus méritos também na partida também. E os próximos jogos além do São Paulo e Fortaleza, que será no Morumbi, às 19h15, numa quinta-feira fria em São Paulo. O Sport também vai... isso vou comentar do Sport. Aí o Ceará vai pegar o Grêmio lá na Arena Castelão, vai jogar em casa. Às 21h30. O Ceará que tá vindo de derrota, então, meu amigo, vai pegar pedreira na segunda rodada. O Grêmio, que já havia vencido contra o Fluminense por 1-0, também vai falado porque também chegou nas finais do Gaúcho. Aí havia perdido o Everton pro Benfica. Mas o Grêmio também tá extremamente forte, digamos assim. Sem desmerecer também o Ceará, que tem uma boa equipe. Mas eu posso prever que vai ser um jogo de igual para igual e que o Ceará faz uma grande partida. A gente acredita que o Ceará pode fazer um grande jogo, mas eu também coloco o Grêmio também como um dos favoritos a não só conquistar a Libertadores, a ir bem na Libertadores, mas também ir bem também no Campeonato Brasileiro, sendo os possíveis postulantes ao título. Então não é jogo fácil, não vai ser jogo fácil também pro Grêmio também, porque vai jogar fora de casa. A gente sabe da dificuldade que tem aqui os jogos fora de casa para todos os times, mas também é uma pedreira também pro time do Ceará, que esse é um jogo de superação. Eu acho que o time do Ceará ainda não enfrentou ainda um time como o Grêmio, e quem sabe de repente essa falta de sorte que teve um pouco contra o Sport pode de repente sobrar e ganhar. E seriam coisas típicas do Campeonato Brasileiro. Aí tem que rezar para o nosso técnico Gordiola fazer milagre nesse vestiário. Fala galera do Futebol na Veia, tudo bom com vocês? Eu sou o Herbert Ramos e trago as principais informações da semana no futebol pernambucano. No esporte, alívio. Após uma sequência de maus resultados, o Leão da Ilha venceu e venceu bem na estreia do Campeonato Brasileiro Série A. 3-2 no Ceará, atual campeão da Copa do Nordeste, com destaque para o atacante Elton, que marcou 2 gols para o rubro-negro. No mercado da bola, a diretoria se movimentou e fechou a contratação do atacante Lucas Venuto, que estava no Santos. O jogador tem como principais características a velocidade e o chute forte, além de atuar pelos lados do campo. No Náutico, o começo na Série B não foi dos melhores. Após uma longa e cansativa viagem até Florianópolis, a equipe jogou mal e foi derrotada por 3-1 para a equipe do Avaí.
Segundo o treinador Gilmar Dalpozo, a derrota serve de aprendizado para novos desafios que o Timbu terá pela frente na competição, em busca do tão sonhado retorno à Série A. No Santa Cruz, desconfiança. A equipe empatou fora de casa com o Paysandu na sua estreia pela Série C do Brasileirão 2020. Porém, o que chama a atenção é a sequência negativa do ataque tricolor. Nos últimos 5 jogos, apenas um gol marcado pelo ataque. Tudo isso preocupa o treinador Itamar Schur, que todos os dias anda intensificando a cobrança por reforços no Santinha e deixou isso bem claro nas últimas entrevistas coletivas. E o destaque do interior não poderia ser outro. Na última quarta-feira, o Salgueiro venceu nos pênaltis o Santa Cruz e conquistou o Campeonato Pernambucano 2020. O Clube do Sertão acaba com hegemonia de 105 anos dos clubes da capital e pode agora vibrar com a enorme conquista. Parabéns, Salgueiro! Por enquanto, de notícia é isso, eu vou ficando por aqui. Repórter Herbert Ramos para o Futebol na Veia. Obrigado, Herbert Ramos, por mais esse boletim. Agora vamos passar para o futebol pernambucano. E já continuando a mesma linha que a gente estava no futebol cearense, vamos falar do jogo entre Sport e Ceará, só que agora a gente fala do lado vencedor, que foi o Sport, que ganhou de 3-2. Destaque para o Elton, que fez 2 gols, e o Jonathan Gomes. Mas para o Sport isso foi uma reabilitação muito importante. Fala aí, Vini, o que você tem a dizer do jogo? E o Sport e o Ceará e duelaram, e foi um jogo movimentado e quem ganhou foi o Sport. Realmente, você cantou mesmo, falou que ia fazer e fez. Mas foi um jogo... Haja criatividade, amigo. Você é formado, você tá quase se formando em música. A gente esperaria algo assim. Mas o Sport foi um jogo importante pro Sport, uma reabilitação. A gente meio que comentou isso, né? Agora a gente vai falar do lado vencedor agora do jogo, né? Sport, caramba, te falar, viu? Quase disputando para não cair no estadual para começar a primeira rodada com 3 pontos. Apesar que eu não colocava essa vitória não, de verdade. Eu esperava que o Ceará fosse ganhar por causa que ele foi campeão da Copa do Nordeste. Mas diz isso daí pro Elton, o maior pontuador do Cartola, pelas nossas pesquisas aqui. Fala aí pra ele, não deixou não, fez 2 gols logo de início. O Elton marcou 2 gols, pontuou 16,90 no Cartola, foi o maior pontuador do Cartola nessa primeiríssima rodada. Chegou chegando, hein? E aí, apesar disso, pela grande e expressiva vitória do Sport de 3-2, foi uma vitória para afogar, para mostrar que tem time, que tem competência para se dar bem nesse campeonato brasileiro que só está apenas começando, amigo. E, continuando o Sport, eu acho que isso foi uma contratação muito boa. O atacante Lucas Venuto veio do Santos, não teve muitas oportunidades no time da Vila Belmiro. E agora acrescenta o Sport, e é um jogador de lado de campo, que todo treinador gosta. Eu acho que vai ser muito bem utilizado no Sport. Eu acredito que vai ter muito mais chances do que teve pelo Santos. E pode ser um futuro titular. E o Sport começa a ter uma esperança de um campeonato brasileiro bom, porque a gente não colocava muitas expectativas, principalmente pelo que fez ao longo até o início do brasileiro. E você já começa com uma vitória contra o atual campeão da Copa do Nordeste e já traz um jogador, a gente acredita que o Sport vai fazer um campeonato mais digno e quem sabe disputando por alguma coisa. Vamos ver de repente como é que vai ser mais ao longo da temporada, mas o Sport podemos dizer que começou bem. Começou bem, mas se eu já havia cantado Bela Tchau naquela outra vez do Sport Ceará, também tem uma outra música sobre o Venuto, que tem tudo a ver com o Santos, que é assim: agora o Venuto é do Leão, agora o Venuto é do Leão. É isso, pegando o hino do Santos. Um dos hinos do Santos, na verdade. O que você acha? Você acha que o Lucas Venuto pode dar trabalho? Você acha que ele vai ser titular?
Eu acredito que ele vai tentar pegar uma titularidade, acho que vai ser um jogador bem importante para o time do Sport. E você vai agregar valor, porque no Santos ele recebeu poucas oportunidades, pelo também do tanto de gasto que o Santos contratou o jogador. Mas, mesmo não possuindo grandes oportunidades, eu desejo ao Lucas Minuto boa sorte no Sport, com essas suas características de velocidade, de chute de longa distância. Pode ser uma arma que o Sport tanto precisava para o seu elenco. E já vamos passar agora para o Náutico, que o Náutico começou a Série B também, assim como começou a Série A, que a gente ficou comemorando, começou a Série B, a Série C também, a gente vai comentar aqui nesse boletim. Pela Série B, o Náutico perdeu a primeira rodada em Santa Catarina para o Avaí por 3-1 e definitivamente não foi um início para um time que tem como principal foco o retorno à elite do Campeonato Brasileiro, né? O Avaí também é um dos times também que fica naquela gangorra, também o sobe e desce, mas o Sport, se quisesse de repente mostrar forças e falar que veio para o campeonato da Série B, precisava ter ganho esse jogo, né? Náutico medindo forças na Série B para voltar para a Série A depois de exatos 7 anos sem disputar, né? Já que a última vez que disputou foi no Campeonato Brasileiro de 2013. Agora, o Náutico começa o campeonato em baixa, porque perdeu para o Avaí por 3-1. O jogo foi, para falar a verdade, mediano para o Náutico. Não foi um espetáculo assim, pelo placar, também muito elástico até. E para um Avaí que tinha também grandes nomes, teve Gaston Rodrigues, que marcou 2 gols do jogo, e sem contar também o gol contra também para o Avaí. E esperamos que o Náutico consiga se acertar e que o técnico Gilmar Dalpozo consiga dar um ânimo a mais para o elenco, que se mostra limitado para o início para disputar a Série B. Você citou muito bem, até o Herbert colocou, que é um aprendizado pro Renan Dalpozo, que serve como aprendizado para mostrar que o campeonato da Série B é uma outra pegada, é um campeonato muito mais difícil, e é mesmo, acredito que o Náutico vai dar trabalho e vai ter trabalho nessa Série B. Como você colocou, teve 2 gols do Gaston Ramírez e o gol do zagueiro contra do Carlão, mas o gol do Náutico foi do Chiesa no segundo tempo, aos 22 minutos. Mas o Náutico ele vai precisar dar um gás, principalmente colocar mais ânimo, porque foi o que você colocou, o time parece limitado. Apesar de ter feito um campeonato estadual razoável, não foi tão bem também na Copa do Nordeste. Se eu fosse colocar uma previsão, assim, fazendo aquele guru com a bolinha de cristal no campeonato, eu acredito que o Náutico não vai conseguir subir de divisão, mas também não quer dizer também que o Náutico vai fazer um campeonato ruim. Eu acho que vai ficar ali no meio de tabela, talvez a metade para cima, mas eu não consigo colocar hoje, pelo que vem jogando, o Náutico como um dos 4 melhores para poder voltar para a Série A. E a próxima partida é contra o Operário, na terça-feira, às 9h30 da noite, e a gente vai noticiar tudo no próximo Baba Retado. Passando agora, vamos para a Série C. Série C, para quem de repente não tem muito conhecimento, tem outro formato da Série A e B. Lá é dividido por grupos. E o Santinha começou empatando fora de casa, o que não acho ser um resultado ruim, contra o Paysandu por 0-0 no grupo A da Série C. Vini, você de repente pesquisou um pouco, conseguiu acompanhar um pouco o jogo. O que você achou da partida? Para uma partida de Série C, eu esperava mais para um 0-0 mais emocionante, só que foi um 0-0 chatinho, com poucas finalizações, teve muitos passes errados, teve até umas finalizações lá em cá, mas o Santa Cruz também vive numa fase que só marcou pouquíssimos gols nos últimos jogos, desde quando voltou o futebol. O Santa Cruz não tá naquela boa fase de acertar o pé no gol, porque nos últimos 7 jogos só ter feito um
apenas um gol, tendo grandes jogadores, contrataram jogadores para meter bola na rede, contrataram centroavantes e pontas. A gente esperava mais do Santa Cruz nessa Série C, principalmente dessa estreia com o Paysandu. E você colocou das finalizações, até que eu queria comentar com você e também a respeito do técnico. O técnico ele falou que vem intensificando o treino de finalizações, que como o Herbert colocou, são 1 gol em 5 jogos. É uma média muito baixa, para um time que sonha em voltar para a Série B e uma possível elite de campeonato. Ele já comentou também que ele quer reforços, ele quer mais jogador, ele quer jogadores mais qualificados. O quanto isso pesa no elenco? Você vê toda essa fase, é um time que chegou na final, mas acabou perdendo para o Salgueiro, que a gente vai comentar mais pra frente. Eu acho uma história fantástica do Salgueiro. Vem fazendo poucos gols no campeonato, o técnico pressiona para ter elenco. O quanto isso atrapalha no início do Campeonato Brasileiro da Série C? A estratégia se volta mais para o campeonato de grande expressão, porque na Série C eles dão acesso para a Série B, que é outro patamar na Série C, a Série B. Agora, quando você vem de um campeonato, quer dizer, de um vice-campeonato, para depois disputar a Série C, significa que os jogadores precisam pôr a cabeça no lugar e aceitar a derrota e ver que ano que vem eles podem voltar a disputar esse campeonato, só que de maneira diferente, com novas contratações, eu espero, e também com outro tipo de mentalidade, como, por exemplo, empatamos com o Paysandu fora de casa, é um bom resultado, porque às vezes jogar fora de casa chega a ser uma tarefa difícil, mas perdendo pode ser tanto de 1-0 quanto até de mais, acontece, mas perder de goleada aí chega a ser uma barbaridade, porque a gente já sabe que é muito complicado, tipo, a gente já tem um time limitado, a gente quer estruturar uma equipe para subir de patamar, para voltar para a Série B e também para a Série A, assim como o Santa Cruz estava na Série A em 2016, quando tinha Keno, Grafite, tinha grandes nomes também. Agora, o que eu espero para a próxima rodada do Santa Cruz é pelo menos, digamos que nem um torcedor fanático, o milagre dos alesados que façam pelo menos um gol. E é isso que eu tenho para falar, que o psicológico mexe muito com os jogadores. Eu concordo com você. Eu acho que você colocou muito bem todas as situações, respondeu minha pergunta cabo a rabo, não fugiu de nada. E eu tô contigo, eu acho que esse tipo de declaração, assim, não acho que é legal. Acho que você pode conversar diretamente com a direção em vez de ficar expondo pro público. Mas só para fechar também, para não ficar muito longo, o próximo jogo do Santa Cruz é contra o 13, nessa terça-feira que vem, dia 18, às 8 horas da noite. Exatamente, 13. E agora vamos para a história que eu acho que é mais legal desse programa. Nada contra os outros, teve grandes jogos, mas a história do Salgueiro eu acho fantástica. Quebrou um tabu de mais de 100 anos de times do interior que não venciam. Veio jogando um futebol legal. O técnico do Salgueiro é português. Tem muita coisa, eu acho que daria um programa inteiro só pra gente falar só do Salgueiro. Eu acho essa história fantástica de tudo que houve do campeonato pernambucano. Boa, Salgueiro! Não vem com açúcar que eu vim de sal! Salgueiro, que foi campeão do Campeonato Pernambucano nos pênaltis em cima do Santa Cruz. Meu amigo, às vezes eu esperava que assim, um dia vai ter zebra nesse ano. E aí surgiu a zebra. Salgueiro pode ser um clube que a gente mal conhecia, tipo, a gente mal conhece o elenco, a gente mal conhece também a história. Mas eu tô curioso de ouvir a história do Salgueiro aí, Luiz. Salgueiro ganhou ganhou nos pênaltis. Eu não lembro exatamente, não me recordo quando foi nos pênaltis, perdão. Mas eu acho muito legal toda a história que foi. Veio jogando um futebol muito legal.
Eu acho que foi o melhor futebol apresentado no campeonato pernambucano. Passeou em cima dos outros clubes de verdade. E a expectativa era que se o Santa Cruz fosse ganhar, venceria pela tradição e pela camisa, e se o Salgueiro vencesse, iria ser pela bola mesmo. E foi pela bola, ganhou, apesar de não ter sido um passeio, não foi aquele jogo, mas também uma final, também ganhou nos pênaltis. Eu acho que é uma história que pode ficar marcada para Pernambuco, mas não só para Pernambuco, é uma esperança para todos os outros clubes que também querem ter uma história como a do Salgueiro, que é possível, com determinação, uma administração legal, um técnico competente, é capaz de ganhar um título sim. O Salgueiro é prova. E vamos agora esperar como é que vai ser o próximo ano, para ver se de repente a gente tem uma história parecida com essa. E já vamos para o próximo boletim. E também, galera, essas músicas aqui cantadas não foram para ofender ninguém, nem ao clube de ninguém. A gente só sabe que cada música aqui foi cantada aqui, foi só uma zoeirinha para dar uma animada no programa. E assim, seguimos para o próximo boletim, Luiz. Muito bem colocado. Mas menino, beleza? Venho trazer as principais informações do futebol baiano. Pelo lado do Vitória, o rubro-negro estreou bem na Série B e venceu o Sampaio Corrêa pelo placar de 1-0 na noite de sábado. Thiago Carleto de pênalti marcou o único gol da partida. Agora o Leão enfrenta o Figueirense na próxima terça-feira no Orlando Scarpelli. Ainda pelo lado rubro-negro, o presidente Paulo Carneiro, em vídeo divulgado no canal oficial do clube, anunciou a renovação do atacante Léo Ceará, cria da base do Vitória. Depois de muitas reviravoltas, o jogador e o clube enfim chegaram a um acordo. O contrato, que terminava no fim deste ano, agora vai até o mês de fevereiro de 2021, quando termina o Campeonato Brasileiro Série B. Bem, agora pelo lado do arquival Bahia, o tricolor alcançou o tricampeonato baiano no último sábado, quando venceu o Atlético de Alagoinhas nos pênaltis. Após empate no tempo normal, a decisão foi para a marca do Cal, e o esquadrão levou a melhor, ao vencer por 7-6, e após 32 anos voltou a ser tricampeão baiano de forma consecutiva. E com isso o técnico Roger Machado ganhou uma sobrevida, como ele mesmo ressaltou, abre aspas. É uma conquista importante. Todos nós sabíamos da responsabilidade da conquista do título. Tenho plena consciência que se houvesse o revés, assim como aconteceu na Copa do Nordeste, seria difícil a permanência. E vale lembrar que a torcida vem pegando muito no pé de Roger, pedindo a sua saída e reclamando bastante do time, principalmente das suas escolhas. Bem, agora pela Jacuipense e a Jacupen, na estreia pela Série C em Riachão do Jacuípe, a equipe até saiu na frente, com Eldaí, ainda na primeira etapa. Contudo, veio a segunda etapa e a equipe desperdiçou pênalti com o próprio Eldaí e acabou tomando a virada. Lucas Siqueira e o Eduardo Ramos marcaram para o Remo. Agora o Leão do Cisal volta a campo no próximo sábado contra o Imperatriz. E uma ressalva, o Imperatriz teve seu jogo de hoje, domingo, anulado contra o 13, pois 12 de seus 19 jogadores inscritos para a partida testaram positivo para o novo coronavírus. Bem, e essas foram as informações do futebol baiano. Eu, Gilvan Rodrigues, direto para o Baba Arretado do Futebol na Veia. E vamos chegando já ao nosso último boletim. Vamos agora para o campeonato, vamos agora falar da Bahia. Vamos começar com o Vitória, vamos colocar sempre pela ordem que o Gilvan coloca, pelos nossos repórteres trazem. O Vitória ganhando o Sampaio Corrêa por 1-0 na estreia da Série B. Um gol de pênalti, pelo que foi dito, também pelo que foi o jogo. Eu acho uma vitória de suma importância uma vitória muito importante para o Vitória no início do campeonato. Vini, o que uma vitória, nesse caso, pode trazer para o Vitória? Essa vitória pode ter a ver com o Vitória. Essa frase fica muito estranha, mas comenta. O que você acha? A vitória do Vitória deixa vitoriosamente a vitória das vitórias. Bom, começou muito bem o Vitória, venceu o Sampaio Corrêa logo na primeiríssima rodada da Série B. Um jogo que eu achei um jogo que foi sensacional, que foi até uma goleada de 1-0, né? A gente havia comentado nas últimas vezes. Vitória jogou bem nessa goleada de 1-0, mas sensacional.
E agora pega o Figueirense fora de casa. O trabalhão do Vitória, hein? O Vitória que não vinha tão bem, não foi tão bem nos campeonatos. Vinha sendo alvo de críticas da torcida, que a gente até comentava, a gente trazia aqui. Mas começou bem, pelo menos, começou bem a Série B, um respiro. Eu acho que o jogo contra o Figueirense dá para ganhar sim, eu acho que o Vitória é um time mais tradicional, tem mais camisa, apesar do jogo sem Santa Catarina. Eu acho que o Vitória tem mais capacidade de conseguir vencer do que propriamente o Figueirense, muito pelo que o Figueirense também fez na temporada passada, com no campeonato pífio, escapou nas últimas rodadas. Eu acho inclusive que o Figueirense pode até cair, eu coloco como um dos candidatos aí para a Série C. Eu acho que o Vitória pode se aproveitar muito bem disso para conseguir os 6 pontos e ir escalando aos pouquinhos para saber mais ou menos que posição pode terminar no campeonato. O Figueirense, o próximo adversário do Vitória, é um time que está muito abaixo do que a gente esperava até, porque até uns anos atrás a gente viu que o Figueirense quase caiu para a Série C pelo fato de dívidas, teve brigas até de jogadores que quase lhe custou pontos também no campeonato. Mas o Figueirense também está se reestruturando, tá começando a resgatar aquele seu velho futebol e esperamos que seja um ótimo confronto, que o Vitória vença de novo, pra gente continuar falando da vitória, do Vitória, vitoriosamente vitorioso Vitória. E vamos prosseguindo com o programa, que tem o presidente do Vitória que está anunciando a renovação do Léo Ceará pelo canal oficial do clube, Luiz. Eu só vou complementar, esqueci de falar, o gol foi de pênalti do Carleto, foi ele que fez o gol. O clube anunciou a renovação do jogador Léo Ceará, criado do próprio clube, com a declaração do presidente do Vitória no YouTube, lá no canal do programa que ele faz semanalmente. Ele anunciou e vai ficar até, como o Giovan colocou, até o fim de 2021, até fevereiro de 2021, quando acaba essa temporada muito louca que vai ser da Série A, B, C e D, vai acabar só no ano que vem. E a gente deseja sorte ao jogador, que ele possa se firmar agora no clube. Eu acho que ele vai ser importante, principalmente pela sequência de jogos que o Vitória vai precisar, não só o Vitória como todos os outros clubes. Então, quanto mais jogadores, e ainda mais prata da casa, eu acho essencial você ter jogadores de base no clube, no time, porque você consegue pelo menos ter um jogador com respeito, moral com o clube. Eu acho que o Léo Ceará pode acrescentar bastante ao Vitória. Grande jogador, pode até render títulos pro clube, nós esperamos até. Vitória das vitórias também. Agora vamos falar do arquirrival baiano. E agora vamos falar do Bahia, atual campeão baiano. Venceu o Atlético de Alagoinhas por 7-6 nos pênaltis. O placar foi 1-1 no tempo normal, com o gol de Daniel para o lado do Bahia. E o gol de Magno Alves, o Magnata, ainda está jogando. Terceiro maior artilheiro do futebol, só atrás de Cristiano Ronaldo e Messi. Foi quem fez o gol do Atlético de Alagoinhas. Mas o Bahia se consagrou tricampeão baiano depois de 30 e poucos anos. 32, se não me engano. Às vezes você pensa que Magno Alves vai se aposentar, o cara não aposenta, você vê ele jogando em qualquer clube aí, gente. Nossa, às vezes eu me impressiono com o Magno Alves, porque assim, o cara já tem 40 anos nas costas, se eu me lembro bem. O cara deve estar quarentão. E o cara tá rodado, tá indo pra vários clubes. Mas essa soltou que é o maior artilheiro do planeta, só perdendo pro Messi, pro Cristiano. Agora você me pegou, hein? Não é o mesmo. magnata dos gols, hein? Ele é mesmo, ele é o terceiro maior artilheiro do futebol mundial hoje, só atrás realmente de Cristiano Ronaldo e Messi. Eu não me lembro ao certo quantos gols ele tem, mas se eu não me engano ele tá batendo na faixa de quase 600 gols, ele tem 500 e pouco. Foi ele por acaso que abriu o placar e o Daniel empatou no segundo tempo. Mas nos pênaltis o Bahia se consagrou campeão, tricampeão depois de 32 anos.
E a gente ia falar que o Bahia ia jogar contra o Botafogo no início, como a gente comentou, só que muito por causa da final do campeonato estadual, o jogo foi adiado, ainda não tem data, horário, mas então o que a gente sabe é que o Bahia vai enfrentar contra o Coritiba na Bahia pela sua primeira, que seria a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Fala aí, Vini, o que são as expectativas para esse jogo? Jogo do Bahia? Isso, e do Bahia, isso. Cortou o áudio um pouquinho. Deu pane, gente, deu pane, mas enfim. Coisas online. Bom, como o jogo do Bahia contra o Botafogo foi adiado, o Bahia vai pegar o Coritiba em Pituaçu na quarta-feira. Bom, a tendência é que o Bahia venha embalado com o Coritiba, que jogou a primeira rodada, mas perdeu o Internacional por 1-0 com o gol do Guerreiro até logo no sábado. E é quarta-feira, BBMP, galera. Então, a tendência é que seja um jogo movimentado de uma equipe que retornou à Série A depois de 2 anos da ausente, e vai pegar o Bahia, que está bem treinado, que ganhou sobrevida com o Roger Machado, que foi bastante criticado por conta de suas escolhas, por tudo que aconteceu com ele no clube. Mas a tendência é que o Coritiba vai buscar esses 3 pontos na própria casa, em Pituaçu. É o que eu ia te perguntar, é justamente o que eu ia comentar com você. O Bahia, ele venceu, é um respiro para o técnico Roger Machado, que vinha sendo criticado, principalmente pelas escolhas que fazia durante as partidas. E esse título pode dar um respiro para ele para pelo menos o início do Campeonato Brasileiro. Eu acho que essa é uma vitória fundamental, não só para o Bahia, que chegou a 49 títulos estaduais, é um número impressionante, como também para o Roger, para que ele consiga ter um trabalho consistente, ou pelo menos respirando nesse início, e quem sabe de repente o Campeonato Brasileiro para dar um respiro para ele, né? Pelo menos de início. O Bahia é uma das melhores campanhas que o Bahia já chegou a fazer, foi tanto nos títulos na primeira edição do Campeonato Brasileiro, que foi em 59, e também em 88, já que o Bahia é bicampeão do Campeonato Brasileiro. Exatamente. De lá pra cá dos pontos corridos, o Bahia conseguiu até ficar de 10º para 6º, se eu me recordo, não me falha a memória. Mas nos últimos tempos o Bahia veio caindo, voltando, assim como o Vitória. Mas a tendência é que o Bahia pode fazer até um grande campeonato brasileiro, porque do ano passado conseguiu ficar em 10º ou em 9º, não bem na cabeça agora a posição correta, mas foi um início até arrasador pro Bahia, que começou o campeonato embalado, só que depois foi decaindo, depois voltou e ficou no pé de ganha. Mas no ano passado, para disputar título com o Flamengo on fire, contra o Palmeiras, bem treinado com o Felipão, Mano Menezes, Alberto Valentim até. O ano passado também foi um pouco mais complicado, digamos assim. Mas para esse ano, esperamos que o Bahia possa garantir na Copa Sul-Americana, né? Que é, digamos assim, a Libertadores B para os outros clubes. Porque Libertadores, assim, tipo, o Sport já conseguiu se classificar, mas até tentou fazer uma boa campanha, mas foi parar nas oitavas de final também. Mas também esperamos que o Bahia também possa jogar Libertadores, assim como a gente torce para que tenha uma boa expressão na Copa Sul-Americana até, caso ocorra ainda este ano, né? Por conta de essas eventuais pandemias, teve que formular os calendários e tudo. Mas
vamos prosseguindo com a caminhada do Bahia, do Vitória e dos outros clubes no Campeonato Brasileiro, galera. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo? Acesse futebolnaveia.com.br. Prognósticos, colunas históricas e o mercadão da bola. Acesse futebolnaveia.com.br. O jornalismo está no sangue. Bem, galera, e vamos ficando por aqui em mais esse programa do Baba Arretado. Foi um prazer a todos que vocês nos escutaram. Espero que vocês tenham gostado do programa, que vocês deixem suas sugestões. E já sabe, né? Nos siga nas redes sociais, futebolnaveia.br no Instagram, FNV no Twitter. Se estiver acompanhando no YouTube, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe nossos vídeos. Se estiver nos escutando pelo Spotify ou Anchor, nos siga nas redes sociais e fique por tudo o que acontece dentro do futebol. Obrigado, Vinícius, por mais um programa. Obrigado a você que nos ouviu. Quer deixar sua frase? Faça o seu comentário final? Esse espaço aqui agora é para você. Meu comentário final vai ser sobre o seguinte: nesse final de semana aconteceu de tudo. A gente teve seus campeões definidos, começou o Brasileirão. A gente fica feliz. A gente está trazendo para vocês o nosso bom humor e as notícias. Só que do que a gente fica mais triste nesse fim de semana é que o número de mortes dessa pandemia do coronavírus, já chegamos a um número de 100 mil mortos, que é uma marca super triste para uma nação que é pentacampeão mundial, que possui medalha de ouro e números expressivos de gols, Copa América, jogos inesquecíveis, e também para um país que está extremamente dividido, tanto na política quanto na religião, e também para o nosso futebol. Com essa lição da pandemia, a gente aprende no seguinte: que a gente tem que valorizar o próximo e também respeitar os valores de cada um. E também, para a nossa triste e também, a gente também não queria estar nem comentando também sobre isso, sobre o caso de racismo de um cara extremamente enorme que estava humilhando um jovem entregador, um jovem motoboy. Estava fazendo sua tarefa e quando ele se deparou com um cara e sofreu essa humilhação que não deveria ter acontecido. Mas, enfim, o Futebol na Veia repudia qualquer frase, qualquer ato homofóbico, racista e também atos... e também a gente também repudia qualquer tipo coisa, tipo dessas zoeiras que a gente faz. A gente não faz levando a sério, a gente faz mais na brincadeira, porque a gente é ser humano, a gente erra uma hora também. Mas enfim, tem certas brincadeiras e também tem certas coisas que temos que abrir o olho, porque temos que parar com esse negócio de racismo e também temos que focar no que a gente deve fazer e não jogar a culpa nos outros, como andaram fazendo. Mas o futebol respira e a gente continua no nosso Baba Arretado. Eu sou Vinícius de Oliveira Souza, o Vinícius Souza do Baba Arretado, Vinesco no canal do YouTube, e seguimos para o próximo episódio do Baba Arretado. Até terça que vem, galera. Valeu! Com esse final forte, justo, comentário muito bem colocado, concordo em tudo que você falou, com todas essas marcas tristes, mas acontece. A gente vai ficando por aqui e a gente passa para o próximo programa, terça-feira que vem. Valeu, gente, e tchau!